Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. De novo, uma vez mais estamos aqui para continuarmos estas reflexões tão oportunas e importantes para o nosso crescimento espiritual. Elevemos o nosso pensamento. Amado Jesus, Mestre querido de tanto amor, como é bom podermos estarmos reunidos para refletirmos sobre as verdades que o Senhor traz, para que possamos trilhar no caminho da construção da paz e da harmonia. Querido Pai, rogamos o Teu auxílio para que diante dos desafios da encarnação nós não percamos o foco em tempo algum e sigamos firmes em frente nesse caminho do autoburilamento, da renovação dos nossos pensamentos e sentimentos na direção do amor. Rogamos o Teu amparo e o Teu auxílio para este estudo de hoje, que a espiritualidade maior possa estar junto a nós e visitando todos os lares que agora nos acompanham, para que as Tuas vibrações de luz envolva a todos estes corações. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Mestre querido Jesus, que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o item 4, intitulado Os Bons Espíritas. Nós vamos fazer uma leitura de um pequeno trecho desse item para sustentar essa nossa reflexão de hoje, mas fica o convite, vale a pena que todos possam fazer a leitura integral deste item, que ela é muito oportuna. Kardec nos coloca o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Nesta passagem sobre os bons espíritas, nós precisamos lembrar, primeiro, como que o Espírito Emmanuel, por exemplo, nos traz o que são esses espíritas, que são servidores que se empenham em se tornar pessoas de bem, que não ignoram a transitoriedade dos atrativos da vida no plano físico e que servem a Jesus como Mestre e Senhor. Então, esses são os espíritas. Mas então, nós temos aquela pergunta, mas o espírita é aquele que frequenta um grupo espírita, que frequenta um centro espírita, ele já pode ser caracterizado como espírita? Kardec nos coloca no livro dos médiuns algumas categorias de espíritas. Eles colocam assim: primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações, somente. Então, são os espíritas experimentadores, que eles chamam. Depois tem aqueles que veem no espiritismo mais do que fatos. Compreendem a parte filosófica, admiram a moral, mas não a praticam. Então, são os espíritas imperfeitos. Tem uma terceira categoria que ele coloca, que são os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Esse seria o verdadeiro espírita, né? Mas ele coloca uma outra também, que são os espíritas exaltados. Ele coloca como se fosse aquele espírita que tem uma confiança cega
e ele coloca até pueril com relação aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar com muita facilidade, sem verificação, aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e mesmo impossível. Então, são iludidos, na verdade, pelos espíritos mistificadores e algum homem que pode querer explorar essa sua credulidade. Também existe essa categoria de espíritos, conforme Allan Kardec nos mostra. Mas a gente vem estudar, então, quais são as características desses bons espíritas, né? Na Gênese também a gente pode ver que os espíritas são aqueles adeptos que recebem a consolação para as suas almas. Então, o quanto o espiritismo faz bem para eles, né? Eles recebem a consolação para as suas almas, eles se libertam da tortura da dúvida, eles se levantam, né? Têm ânimo em momentos de aflição, eles têm forças naquela certeza do futuro feliz, na paz de Jesus. Eles têm conhecimento do ser espiritual, de que eles são espíritos e do que é o seu destino. São esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. É o que Kardec nos colocou aí também nessa parte do Evangelho, né? Que o Espiritismo, ele não só conhecido, mas bem sentido, ele faz muito bem, ele leva para o caminho do bem, ele leva para o caminho do homem de bem. Então, o que é esse ser bom espírita? Na verdade, é ser um bom cristão. Não existe separação entre ser espírita e ser cristãos. Todos somos espíritas cristãos ou cristãos espíritas, né? Então, esse espírita cristão, em todo instante, ele tem que reconhecer a presença de Jesus, que nos ampara sempre nas obras do bem. Em todas as circunstâncias, ele tem que eleger Senhor Jesus, o nosso mestre, que é o nosso divino pastor. Esse bom espírita, ele também não se descuida da sua melhoria espiritual. Como nos colocou aí no Evangelho, que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, é o esforço, é o que vai mais contar nesse momento. Porque muitas vezes a gente tem dúvidas, né? Nossa, mas eu caio em tantos momentos de maledicências e de outros problemas do nosso cotidiano. E eu posso me definir como espírita? Existe uma passagem que o irmão X colocou para nós no livro Momentos de Ouro, que eu achei muito pertinente para esse momento. Ele conta uma situação lá, que estava tendo uma reunião espírita, no plano espiritual, e a reunião alcançava a parte final. Na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações, quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quanto menos espero, já durfo-me nos erros da vaidade e do orgulho.
involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? O venerável orientador espiritual respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, concluiu: como vê, há muita diferença. Então, irmãos, podemos ter nesse exemplo que Bezerra de Menezes se mostrou com essas qualidades negativas, mas se colocando como um espírito em evolução. Ele nos mostra que a direção, essa boa vontade em seguir esse caminho de luz é que é o mais importante. Nós temos vários defeitos? Sim, todos nós temos. Às vezes, em uma pessoa, a gente admira uma determinada característica, em outra pessoa a gente admira outra característica, e assim a gente vai dando o exemplo do que já conseguimos fazer. Mas ninguém é perfeito. E não é porque somos espíritas ou buscamos isso, temos essa vontade, estamos nesse caminho de sermos espíritas cristãos, que já podemos nos dizer perfeitos, ainda mais aqui, nesse plano, na Terra, nesse mundo de expiações e provas, que está em transição, mas depende de cada um de nós, esse direcionamento, essa boa vontade. Então, o bom espírita, ele precisa ter essa identificação com exemplificar o que tem condições de fazer. Esforçar-se para ser virtuoso, para praticar a caridade. É isso que Deus espera de nós. Existe também, naquela parábola dos talentos, que já estudamos em outra oportunidade, Irmão X nos coloca no livro Estante da Vida, no capítulo 4, uma outra versão dessa parábola que considerei também muito pertinente para esse momento. Porque nessa outra versão da parábola, nessa releitura, o Senhor colocaria para o primeiro servo o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Colocou para o segundo servo a inteligência e a autoridade. E para o terceiro, ele colocou o conhecimento espírita. Então vamos ver a importância que tem nós termos esse conhecimento espírita. Então, o primeiro servo devolveu os talentos que Deus lhe concedeu com
alguns outros talentos, ele multiplicou esses talentos. O segundo servo também multiplicou os talentos da inteligência e autoridade que o Senhor lhes concedeu. Mas o terceiro servo adiantou-se e explicou por que estava devolvendo. Então ele diz: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita intocado e puro, qual o recebi de tua munificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo de tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo-te semelhante riqueza, sem um mínimo toque de minha parte. O sublime credor, porém, triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregue de imediato aos 2 colaboradores diligentes que se encaminhariam para a terra, de novo, declarando incisivo: servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Senhor, Senhor, chorou o servo displicente, onde a tua equidade, onde está? Deste aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade, e a mim concedeste tão só o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim todo o peso de tua severidade? O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podia ter ministrado, através do exemplo, de que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo. Escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que lhes negaste. Senhor, Senhor, por que? Soluçou o infeliz. Por que tamanho rigor, se a tua lei é de misericórdia e justiça? Então, os assessores do Senhor conduziram o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas, para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Então, irmãos, essa releitura da parábola dos talentos nos traz a importância desse conhecimento espírita,
a importância de sermos exemplos onde estivermos, para também ajudar os nossos semelhantes, os nossos irmãos na jornada, a conseguirem mais talentos, a multiplicarem esses talentos que Deus lhes deu. Nós temos aqui no livro Bênção de Paz de Emmanuel um capítulo que fala sobre o padrão espírita. Porque muitas vezes a gente pensa, mas o que mais eu preciso fazer, né? O que será que está me faltando? Claro que a boa vontade é esse direcionador que nós temos para o nosso caminho de luz. Ela nos move. Mas com essa boa vontade, se nós também refletirmos sobre esse padrão espírita, certamente conseguiremos atingir essa evolução de que necessitamos. Resumindo esse capítulo 36, que trata do padrão espírita, nós temos que o espírita deve transformar o coração em fonte de amor. É algo que a gente vem para esse plano terrestre, todos com essa missão. Sermos amor. Um outro tópico do padrão espírita é converter o cérebro, a nossa inteligência, em fulcro de pensamentos nobres. Um terceiro item é transformar, metaforsear é o termo que ele usa, transformar os nossos olhos em mananciais de compreensão. Transfigurar os nossos ouvidos em depósitos de bondade. Selecionar as palavras que ajudam. Consagrar as mãos ao serviço. Investir os valores do tempo em ação digna e aproveitar as oportunidades que nos ofereçam na vida para melhorar-nos. Essa é a essência do padrão espírita. Vamos ter essa essência, esses direcionadores para nos guiarem todos os dias. Quando a gente sabe a direção que devemos seguir, quando não temos dúvidas, quando sentimos dentro de nós o quanto nos fortalece a doutrina espírita, quando ela está dentro de nós, né? Até eu já ouvi um termo que diz assim, que tem 3 fases para o espírita. Quando a doutrina espírita está fora dele, então ele vai conhecer a doutrina espírita, né? Ele vai ter aquele contato. Quando a doutrina espírita entra nele, que ele já entende, mas tem também quando a doutrina emana do ser espiritual, que é quando ele já sabe o que tem que fazer, quando é o exemplo dele é que vai falar por ele. Então é esse padrão espírita que nós devemos buscar. É claro que a instrução, o conhecimento espírita é importante. Mas também temos que entender que as leis estão gravadas dentro de nós. A nossa consciência, ela nos ajuda a nos conectar com essa lei, termos acesso ao que é bom e também entendimento, sabedoria para distinguir o que não é bom. Mas para isso, é bom que a gente reflita, que a gente se pergunte a cada dia:
se é aquele o caminho que eu devo seguir, se eu estou na direção correta. Que a gente reflita sobre os momentos do dia para que possamos tirar proveito de um entendimento maior do que precisamos melhorar. De entendermos a fundo quais são as nossas mazelas. Essa essência do padrão espírita, ele nos traz uma força completa do ser espiritual aqui encarnado. Então ele nos fala do coração, ele nos fala do cérebro, dos olhos, como olhar. O olhar tem que ser de compreensão, de compaixão, de empatia, dos ouvidos. Então, que a gente saiba o momento certo de estender a nossa mão para aquele irmão que está necessitado, que a gente tenha essa boa vontade de estar sempre servindo. Porque a partir desse padrão espírita, de sermos bons espíritas, né? Através do trabalho e do estudo, todos nós podemos atingir esse padrão. E quando atingirmos esse padrão, será uma felicidade, uma plenitude, uma paz, que possivelmente nos faça retornar e dar as mãos aos nossos irmãos que ainda se encontram em jornada, para que também cheguem lá, como nós vemos os nossos benfeitores que fazem isso com a gente. Então vamos procurar estar neste caminho, sem nos cobrarmos a perfeição hoje, isso não existe. Sem cobrarmos a perfeição do outro, isso também não existe. Mas entendendo que estamos no caminho de sermos bons espíritas, espíritas cristãos. E somos amparados para isso. Que tenhamos todos uma sintonia de amor e paz, que reconheçamos essa ajuda que temos a todo momento do plano espiritual, para que mantenhamos a fé, a esperança e a nossa boa vontade sempre. Mestre amado, agradecemos todo o amor, o amparo que recebemos. Agradecemos a oportunidade desta encarnação. Os aprendizados de cada dia. E acima de tudo, Senhor, agradecemos o conhecimento espírita. Essa fortaleza que nos ajuda a passar por todas as dificuldades, sempre tirando os ensinamentos que nos são necessários. Gratidão, Senhor, pelos irmãos de jornada, pela nossa família, pelos irmãos espíritas. Somos uma família universal e temos mais próximos de nós esses espíritas que seguem conosco, também nos amparando.
que sejamos luz para todos que nos cercam, levando sempre o exemplo da doutrina espírita. Que assim seja. Que assim seja.